É hora de conversar. Minuto Geográfico, com João Correia. Opa, João, bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos os ouvintes. Grande abraço. Estamos aqui debaixo de muita chuva hoje, nesta sexta-feira, o que é bom, mas a cidade continua ainda carecendo de uma melhor e maior estrutura para evitar também os danos e as consequências. Vamos falar aqui sobre expectativas para o dia 9 de maio. Você vai explicar por que essa data é significativa para os russos e qual é o alerta que você faz para o Ocidente? Então, Nonato, o 9 de maio é um feriado nacional para a Rússia, considerado uma das datas mais importantes, porque comemora o grande esforço soviético no contexto da Segunda Guerra Mundial para derrotar o então exército alemão nazista. A gente sabe que a União Soviética, entre idas e vindas, perdeu cerca de 27 milhões de soldados. Se a gente parar para pensar de todas as potências que participaram da Segunda Guerra, o maior número de soldados, o maior número de mortos foi para o lado soviético, as batalhas de Moscou, Leningrado, Kaliningrado. Então, o russo, no imaginário, ele tem o 9 de maio como o dia da vitória. E resultado, é a capitulação alemã, é a derrota da Alemanha. E Vladimir Putin, ele tem um componente interessante, porque ele governa a Rússia aí há praticamente 2 décadas, há um pouco mais de 2 décadas. E desde quando ele assumiu o cargo, ele não é presidente, lógico, há 20 anos, ora ele foi presidente, em outros momentos ele foi primeiro-ministro, mas ele sempre fez muita questão de enaltecer esse espírito, eu posso chamar de patriótico, nacionalista por parte do povo russo. É como se ele tentasse se aproximar ao discurso lá do Joseph Stalin. Eu vou tentar tocar no coração dos russos, eu vou tentar animar a população russa para que ela relembre os tempos áureos, então, da Rússia no contexto da antiga União Soviética. Então, 9 de maio por lá é uma data que eles fazem muitos desfiles militares. Demonstração de força, demonstração de poder. Geralmente, o Vladimir Putin ele faz um discurso bastante enérgico. Eu lembro que teve um discurso que ele disse assim: nós conseguimos libertar o mundo da peste marrom. A peste marrom nada mais foi que o nazismo capitaneado pelo Adolf Hitler. E aí agora eles vão comemorar o 9 de maio em pleno conflito com a Ucrânia. É bom lembrar que nesse conflito contra a Ucrânia, que ele faz questão de falar que não é uma guerra, ele fala que é uma operação militar especial, mas ele diz que quer livrar a Ucrânia do neonazismo, do nazifascismo. Então, a gente acredita agora que no dia 9 de maio ele possa usar a data para tentar fortalecer ainda mais o discurso dele, dizendo que o que ele está fazendo para o mundo é um grande favor, é um grande trabalho, que ele está libertando ali a Ucrânia do neonazismo ou do nazifascismo que seja. Há essa expectativa também que ele possa fazer um desfile militar na cidade de Mariupol. Mariupol é uma cidade que fica na beira-mar do Azov. Se o ouvinte procurar no mapa, Mariupol é uma cidade muito importante, ucraniana, portuária, é uma cidade que tem uma vocação portuária, e resultado, recentemente aconteceram grandes batalhas, a cidade virou pó, recebi imagens, a cidade encontra-se completamente destruída, muita gente fugindo, quem ficou por lá numa situação bem difícil, virou um centro de batalha. Então, pode acontecer de ele querer usar Mariupol para demonstrar ao mundo toda a força da Rússia, toda a força contra o que ele chama, né, do eixo do mal, do nazifascismo ou do neonazismo. A gente sabe que esse discurso dele é uma guerra de narrativas. Tem uma frase bem interessante, Nonato, que diz assim: em qualquer guerra, a primeira vítima é a verdade. Em qualquer guerra, a primeira vítima é a verdade. Então, é uma guerra de narrativas. Ele não quer chamar de guerra, chama de operação militar especial, e tudo que ele puder fazer para conseguir o apoio doméstico, já que o apoio internacional ele não tem,
esse apoio internacional, ele encontra-se isolado, é uma persona não grata nos organismos internacionais, ele vai tentar. Inclusive, só mais um detalhe, eu recebi algumas imagens essa semana, lá na Rússia, eles estão vendendo carrinhos, bonecas, bonecos, brinquedos para as crianças com aquela insígnia, com o símbolo Z. O Z que inclusive o Z nem faz parte do alfabeto deles, mas virou uma espécie de símbolo da luta da Rússia dentro da Ucrânia. Então, a partir do momento que você começa a envolver essa propaganda com crianças e pessoas que não têm nada, qualquer correlação com esse conflito, é uma tentativa dele de conseguir angariar apoio doméstico. Deixa eu pegar uma carona aqui ainda nesse assunto. Dois ex-presidentes falaram esta semana sobre Zelensky. O ex-presidente Bush comparando a Winston Churchill, e na revista Time, que vai ser lançada, já foi mostrada a capa, o presidente Lula dizendo que o líder ucraniano é tão responsável quanto Putin. Que análise você faz desses depoimentos? Então, eu concordo em parte com a seguinte análise. As pessoas começaram a tratar o Zelensky como uma espécie de herói mundial, um herói internacional, um herói da resistência. Zelensky, eu já acompanho o trabalho dele há um certo tempo, ele sempre foi um reconhecido ator dentro da Ucrânia. Ele participou de uma série, inclusive nessa série, o papel dele era satirizar, era trollar os presidentes ou a política dentro da Ucrânia. Ele se candidatou como um outsider, ele se candidatou como um cara que era fora do sistema, prometendo combater a corrupção, prometendo trazer alguma mudança para a Ucrânia. Ele ganhou a eleição no segundo turno contra Petro Poroshenko, que era então candidato, estava tentando a reeleição, bilionário, um cara da política local, enfim. Então, um ex-comediante, ou comediante, porque ele pode voltar a fazer esse tipo de trabalho, foi eleito presidente da Ucrânia. Mas quem é que está por trás de Zelensky? Quem é que financiou a campanha dele, além das redes sociais? Quem é que tinha interesse na sua eleição? E o que foi que ele fez até então? Zelensky, ele aproximou a Ucrânia da OTAN, da Organização para o Tratado do Atlântico Norte, a aliança militar, que a Rússia diz que a Ucrânia não pode fazer parte. A Ucrânia não entrou ainda, nem deve entrar por agora, mas essa aproximação ela foi, de certa forma, capitaneada por Zelensky. Já havia uma aproximação da Ucrânia com a União Europeia, aquele bloco criado lá nos anos 50, hoje com quase 30 países membros, um bloco gigante. Havia essa aproximação já, e Zelensky ele procurou estreitar os laços com o Parlamento Europeu. Eu concordo quando dizem assim, Zelensky ele não é santo, ele também não se trata de um herói mundial e ele também não é a solução, porque as pessoas, é bem verdade que Vladimir Putin ele intensificou esse conflito, ele vem cometendo crimes de guerra, atacando alvos civis, mas há de convir que a parte da mídia ocidental tenta mostrar uma imagem relacionando Zelensky com Winston Churchill, considerado um dos heróis da Segunda Guerra Mundial. Já tentaram compará-lo com... a tentativa de mandelizar, não é? De criar um ícone dentro de um conflito tão importante, tão significativo. Tem um ponto positivo que ele não fugiu, ele ficou na capital, então é muito importante no sentido do presidente ficar no país. Se ele tivesse fugido para a Polônia, provavelmente as tropas não iriam ter o mesmo grau de resistência que estão tendo. Ele conta com resistência interna também contra ele. Alguns generais pressionaram-no a se entregar, dizendo que o prolongamento dessa guerra seria ruim para a Ucrânia. Então, o que eu posso dizer para o ouvinte é que, na geopolítica, as pessoas tentam muito relacionar, né? O lado bom e o lado ruim. A disputa entre o bem e o mal, porque isso é muito raso. Isso é muito raso, de repente, às vezes, é muito fácil de explicar o lado certo ou o lado errado. De fato,
tem esse lado dele ter ficado e sustentado o exército ucraniano com apoio do Ocidente, bilhões em armas em ajuda. Então, tem muito dinheiro chegando por lá diariamente. Ele hoje goza de uma popularidade absurda. Quem é que conhecia Zelensky há um ano atrás? Praticamente ninguém. Ele virou um popstar no contexto da imprensa e da internet, mas há de convir, sim, ele aproxima a Ucrânia da OTAN. Ele sabia dessa questão entre Rússia e OTAN, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que foi a Rússia que, em 2014, anexou a Crimeia. Foi a Rússia que tentou tomar a região do Donbás. Então, é uma questão assim de... Há muitos pormenores para serem analisados, muitos pormenores, mas, de fato, não há. O próprio Churchill, que você citou aqui, que a gente, quando eu fui para Londres, eu fiquei impressionado. As pessoas tratam Winston Churchill como um grande herói nacional. Churchill, ele cometeu crimes gravíssimos no contexto neocolonial, na África, no Oriente Médio, durante o mandato britânico na Palestina. Tá? Então, tem uma história de Churchill também que as pessoas não conhecem tanto. Conhecem o Churchill, que entrou no lugar do Chamberlain, que peitou o Adolf Hitler, que fez aquele discurso na BBC, aquele discurso emocionado. Inclusive, o Zelensky, em um dos discursos que fez, ele relembrou Winston Churchill, dizendo: tenho pouco a oferecer, além do meu suor, do meu sangue, das minhas lágrimas, mas lutaremos no mar, no ar, nas florestas, lutaremos até o fim. Ele é um cara que é um bom comunicador, tá? E tem um marketing por trás. Basicamente isso. Ok. Um minuto aqui para você falar sobre um outro assunto, que é as tensões em Israel. O número de ataques contra civis disparou nos últimos meses, não é isso? Impressionante, tá? Assim, Nonato, impressionante. Os ataques em Israel dispararam de forma significativa nos últimos 2-3 meses e particularmente nas últimas semanas, principalmente ataques com facas, com armas brancas. O último ataque, eu estava acompanhando aqui, alguns jornais israelenses, 3 israelenses foram mortos nas proximidades de Tel Aviv, que é a capital do país. Existe uma tensão muito grande nas cidades chamadas de mistas. São cidades que têm uma mistura, pelo próprio nome, entre cidadãos de origem árabe e que seguem o Islã e as pessoas que seguem o judaísmo, enquanto religião, enquanto também povo, enquanto Estado-nação. E agora, recentemente, acabou o Ramadã, que foi um dos períodos mais importantes, é um dos períodos mais importantes para a comunidade islâmica. O que os muçulmanos dizem, afirmam, os grupos paramilitares terroristas, como o Hamas, por exemplo, dizem, é que Israel, o Estado de Israel impede, dificulta as orações, a chegada dos fiéis na cidade de Jerusalém, notadamente na mesquita de Al-Aqsa. Então, é um ponto de tensão dentro do Oriente Médio. Israel foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, na esteira do pós-Holocausto, uma proposta das Nações Unidas. O Brasil estava por lá com o grande Oswaldo Aranha, mas é algo muito complexo, difícil de ser resolvido. Lembrem que no ano passado, Israel passou 11 dias numa guerra sem parar com o grupo Hamas, soltando foguetes da faixa de Gaza na direção de Israel, Israel buscando a defesa com domo de ferro, com seu sistema antiaéreo, mas isso tem realmente chamado a atenção. Israel diz que vai caçar esses terroristas, mas é difícil, porque é uma questão também demográfica. O sentimento de parte da sociedade árabe que reside em Israel é que, por vezes, alguns são tratados como cidadãos de segunda classe e que Israel ocupa a região da Cisjordânia, que deveria ser Palestina. É um tema muito, muito complexo. Lembrando que Israel hoje é a única democracia dentro do Oriente Médio, para você entender como se trata de uma região complexa. Valeria, inclusive, um minuto geográfico aqui só sobre esse tema.
Ok, a gente fica devendo para a próxima semana, quem sabe, fala mais um pouco sobre isso. Obrigado a você por trazer tantas luzes em torno de assuntos que muitas vezes o cidadão, o ouvinte, o internauta, mas por que é que esse pessoal está brigando? O que é que está havendo agora de tão forte, acentuadamente forte na guerra lá da Rússia com a Ucrânia? Você sempre nos dá realmente repousa um olhar sobre tudo isso. Até o próximo encontro, hein? Obrigado, Donato. Forte abraço aos ouvintes. Um abraço. São 10 horas. Minuto Geográfico, com João Correia.